Começando mais uma videoaula para o concurso de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais, ano de 2018, Informática para concursos. Hoje eu irei abordar mais um conteúdo presente no edital, a respeito do conteúdo 3, LibreOffice Writer, edição e formatação de textos. Temos que entender que o LibreOffice ele é um potente suíte de escritório. Então aqui temos os ícones de todos os aplicativos da suíte do LibreOffice. Hoje trataremos exclusivamente do Writer, que é esse ícone. Então temos o processador de texto Writer, a planilha Calc, o editor de apresentação Impress, a planilha de desenho fluxograma Draw, o banco de dados Base e o editor de equações Math são componentes do LibreOffice. Então aqui estamos conhecendo todas as ferramentas da suíte do LibreOffice, mas também estamos conhecendo o Writer, que é exclusivamente dessa aula. Aqui temos a interface padrão do LibreOffice. Se observarmos, ela é diferente do Microsoft Word, que é o software compatível com o LibreOffice. Então aqui a gente não temos aquela estrutura de guias igual do Microsoft Word. Então aqui temos os menus e aqui temos as opções dentro do LibreOffice. Então vou tentar explicar conforme o edital pediu, edição e formatação de texto. Então vamos dar prosseguimento. Quando salvamos um arquivo, a extensão padrão do arquivo do LibreOffice, ele chama documento de texto ODF e a extensão dele é ODT. Então se a banca perguntar alguma questão, qual a extensão padrão do arquivo do LibreOffice, ela é ODT. Ou também perguntar se é possível o LibreOffice abrir arquivos do Microsoft Excel. Sim, então conseguimos abrir arquivos do Microsoft Excel, os arquivos chamados .doc, ou se não os arquivos docx. Então, voltando aqui nessa imagem, a banca gosta de cobrar muito referente aos ícones, qual o significado e também conceito. Então, analisando essa primeira questão, na primeira imagem, vamos passar por aqui. Temos a estrutura padrão. E aqui eu defini alguns números e também o que se trata e qual a tecla de atalho. Primeira coisa, algumas teclas de atalho são diferentes do Microsoft Word. Então a gente vai vendo e vai verificar que as teclas são diferentes. Então aqui, começando pelo 1, temos definir o estilo do parágrafo. Então aqui a gente consegue definir o estilo do parágrafo, definir o estilo da fonte. Então aqui temos um 1. Aqui temos atualizar o estilo, que é o número 2, que é o Ctrl Shift F11. O número 3, a gente tem novo estilo. Por exemplo, eu quero um novo estilo para o título, que é o 3. Temos aqui o número 4, que é o nome da fonte. Analisando a banca, se ela cobrar assim, qual a fonte padrão do LibreOffice Writer? Então a gente vai verificar que é Liberation Serif tamanho 12. Então a gente já pulando aqui para o 5, vai verificar que é o tamanho da fonte. Outra coisa, número 6, a gente tem o conceito de negrito. Esse conceito de negrito itálico sublinhado é diferente um pouco do Word, até que o itálico é a mesma tecla, mas o negrito e o sublinhado não são. Então a gente tem aqui o negrito, que é o Ctrl B, o itálico Ctrl I e o sublinhado, que é o Ctrl U, que é esse ícone aqui. Então a gente vai verificando que as teclas de atalho do Writer, elas são compatíveis com a língua inglesa. Então se observarmos o Ctrl B, o Ctrl U, o Ctrl I, vamos identificar que se trata das teclas em inglês. Ctrl mais alguma tecla em inglês. Então vamos lá, o número 8 é sublinhado, o número 9 é taxado, quando temos uma fonte com risco em toda a palavra. O número 10 é o sobrescrito, que a tecla de atalho é Ctrl Shift P. O número 11 é o subscrito, que é o Ctrl Shift B. E aqui, o número 12, temos limpar a formatação direta, ou seja, quando aplicamos uma formatação de texto, por exemplo, Liberation Serif tamanho 17, e clicamos aqui, ele vai limpar a formatação. Ou se escolhemos outra fonte, Times New Roman, clicamos aqui, ele volta para a fonte padrão, Liberation Serif tamanho 12. O número 13 aqui temos a cor da fonte, então aqui temos a cor
preta. Se desejamos mudá-la, é só clicarmos aqui nessa seta para baixo e escolher a nova fonte. O 14, temos o Realce, cor de Realce, que chama. Na verdade, é a mesma coisa que no Microsoft Word, temos o lápis lá. Então, o Realce na letra, quando a letra fica assim, ó, cor de Realce, é o número 14. No número 15, temos alternar listas de marcadores, ou seja, quando temos os marcadores, tipo bola, funciona aqui nessa tecla. Caso desejamos mudar o tipo de marcador, só clicarmos nessa seta para baixo, que ele irá aparecer. O número 16, temos aqui alternar listas numeradas, da mesma forma. Vamos ter uma lista e numerá-las conforme desejamos. Então clicamos aqui, caso desejamos outra forma de numeração, só escolher. O número 17 é o alinhar à esquerda, mais uma vez observando o conceito de inglês. Ctrl L, o L significa esquerda, left. Então vamos para o 18, que é o centralizar horizontalmente, que é o Ctrl E, a tecla de atalho. O 19 temos o alinhar à direita, novamente em inglês, right. Então aqui temos o alinhar para a direita. E aqui temos o 20, que é o justificado. No Word temos justificar, no LibreOffice Writer justificado. Aqui temos o 21, que é definir entrelinha. Esse aqui é qual a distância máxima entre as linhas. Quando clicamos aqui, podemos colocar a distância máxima entre uma linha e outra. São 3 centímetros, 2 centímetros, 1,5 centímetro. E o número 22 é aumentar o espaçamento entre parágrafos. Temos os parágrafos, desejamos aumentar o espaçamento entre eles. É o 22. O 23 temos diminuir espaçamento entre parágrafos. O 24 temos aumentar recuo. E o 25, diminuir recuo. Agora vamos para a segunda parte. Na parte de cima dos ícones aqui, vamos lá. Então aqui, quando desejamos, se a banca perguntar qual a tecla de atalho para criarmos um novo documento no Microsoft, na verdade, no LibreOffice Writer. Então temos a tecla de atalho Ctrl N. Quando digitamos as combinações de teclas Ctrl N, criamos um novo documento. Mas, se clicarmos aqui nessa seta, podemos abrir, por exemplo, o Calc, que é o software compatível com o Excel. Vamos lá para o 27, que é o Ctrl O. Open novamente, mais conceito de inglês, Ctrl O, Open. Então temos aqui o 27. O 28, Ctrl S, Save. Então no Microsoft Word, a tecla de atalho para salvar é Ctrl B. No Microsoft Writer, no LibreOffice Writer, Ctrl S. No 29, temos exportar para PDF. Se a banca cobrar algum conceito, é possível exportarmos um documento do LibreOffice Writer para PDF? Sim. Então, ou se não, ele perguntar qual qual ícone que desejamos exportar o arquivo para PDF. Então é o 29. O 30, Ctrl P, Print. Então aqui temos a impressora, Ctrl P, conseguimos imprimir. O 31 é o alternar visualização de impressão, que é o Ctrl Shift O. Aquele visualizar impressão, aqui tem esse nome, alternar visualização de impressão. Aqui temos novamente o conceito da tesoura. A tesoura já representa a tecla de atalho, que é o Ctrl X, mas ela chama cortar. No Word, ele chama recortar. O 33 temos o copiar. E o 34 temos o colar. O 35 temos o clonar formatação. Por exemplo, temos um texto escrito na fonte Liberation Serif, tamanho 14, e desejamos mudar todo o resto do texto para Times New Roman. Então a gente clica nesse ícone 35 aqui, que é a clonar formatação, vamos dar 2 cliques em cima e ele vai mudar a formatação do texto. O 36 temos desfazer e o 37 temos refazer, que é a tecla de atalho Ctrl Y. O 38 temos localizar, substituir. Caso desejamos localizar algum arquivo, alguma palavra dentro do arquivo, é o Ctrl H. Então, quando vamos localizar um documento no Word, sabemos que é o Ctrl L, que é uma tecla de atalho diferente.
O 39 temos verificar ortografia e gramática, que é a tecla F7. O 40, alternar marcas de formatação, que é o Ctrl F10. O 41 temos inserir a tabela com a tecla de atalho Ctrl F12. Então é possível inserirmos uma tabela no Writer? Sim, na opção 41, que é inserir tabela, senão a banca pode cobrar a questão e perguntar qual que é a tecla de atalho para inserir uma tabela, que é o Ctrl F12. Então aqui temos o 42, que é inserir figura, que chama, vamos adicionar uma foto no documento Writer, então é só irmos no 42. O 43 é um gráfico, chama inserir gráfico. E o 44 é inserir caixa de texto. Desejamos inserir uma nova caixa de texto, 44. O 45 é inserir quebra de página, Ctrl Enter. Então, antes de uma página acabar, se apertarmos Ctrl Enter, vamos inserir aquela quebra de página para a próxima página. O 46 temos inserir campo, data, hora, número da página, título, autor. Então, quando vamos montar um documento, desejamos colocar os números das páginas. Então, vamos aqui, ó, inserir campo. Aí a gente clica aqui nessa seta para baixo, escolhemos o que desejamos preencher. Se é o autor, se é um título, se é a hora do documento. 47 temos inserir caractere especial. Então cada fonte ela possui caractere especial. Por exemplo, um Y com cifrão, ela é um caractere especial. Dentro de alguma fonte pode existir. Então caso desejamos inserir, é no 47. Inserir link, que é o Ctrl K, no Microsoft Word chamamos de Hyperlink. Então Ctrl K, inserimos o link. O 49, inserir nota de rodapé. O 50, inserir nota de fim. O 51, inserir indicador. O 52, inserir comentário. Temos um texto, desejamos comentar uma parte, é o 52. O 53, mostrar funções de registro de alteração. Por exemplo, temos um texto, clicamos nesse ícone, ele vai abrir uma nova barra no rodapé. Então qualquer alteração que fizermos, ele vai nos mostrar, que é o 53. O 54 é inserir uma linha. Clicamos nela, depois arrastamos ela para um lado e para o outro e montamos a linha. O 55, inserir fórmulas básicas. E o 56, mostrar funções de desenho. Por exemplo, em fórmulas básicas, conseguimos inserir um retângulo, um quadrado. Então, se clicarmos aqui também, ela vai abrir uma nova barra também no rodapé, que iremos conseguir também inserir as mesmas fórmulas e até outras a mais. Então aqui, na primeira parte, eu ensinei a parte conceitual, como criamos um arquivo, quais são as teclas de atalho que vamos falar, foi em questão de edição, e também as teclas de atalho, mais o que significa, que são em relação à formatação dos textos. Então, com essa análise, então a gente já está aprendendo como que a banca cobra o conteúdo. Então vamos lá, uma questão do ano de 2016, Fulmark, Câmara de Lagoa da Prata MG, assistente administrativo. Analisa as seguintes afirmativas sobre os atalhos de teclado LibreOffice Writer 5.2 versão português. Ctrl N aplica uma formatação em negrito ao texto selecionado. Então a gente estava com a versão português. Voltamos aqui, estávamos aqui com uma versão português do LibreOffice. Exibir, arquivo, exibir, aqui em cima temos aqui, arquivo, editar, exibir. Voltando na questão aqui, ela fala que o Ctrl N aplica a formatação negrito ao texto selecionado. Então vamos voltar aqui na imagem, que é o número 6. Então aqui a gente já sabe que o negrito é o número 6. E o número 6 aqui fala que o Ctrl B, que é ela que aplica o conteúdo negrito, as combinações de tecla, que aplica o efeito negrito na formatação. Novamente, observando aqui, é uma questão da banca Fulmark, ela pede formatação de texto. Então, para formatarmos texto, vamos utilizar teclas de atalho. Então, a banca gosta desse tipo de questão. Teclas de atalho, conceito e os ícones, onde que eles estão e qual o significado deles. Então, aqui temos aqui, o Ctrl U aplica formatação sublinhado ao texto selecionado e o Ctrl I aplica a formatação do texto itálico selecionado. Então aqui pela análise a gente já sabe que o Ctrl I é verdadeiro e a primeira é falsa. Então vamos analisar se o Ctrl U ele aplica o efeito
Sublinhado ao texto selecionado. Voltando aqui na imagem, temos aqui ó, o negrito, o itálico e o sublinhado. Então a gente sabe que o 6, 7, 8. Então 6 é o Ctrl B, o itálico é realmente a mesma tecla, Ctrl I, só que o sublinhado, ele é o Ctrl U. Então vamos voltar lá na questão. Então vamos dizer que o Ctrl U, ele aplica o sublinhado. Então vamos marcar aqui verdadeiro. Então a primeira é falsa e a segunda e a terceira são verdadeiras. Então vamos analisar as questões 1 e 2 apenas, 1 e 3 apenas, 2 e 3 apenas. Encontramos aqui a questão. Por quê? Porque sabemos que o Ctrl N no LibreOffice ele tem uma nova função. Voltando aqui na questão, vamos analisar. Ctrl N, ele cria um novo documento. 26, quando clicamos aqui, vai aparecer criar novo documento do LibreOffice Writer. Então, Ctrl N tem essa função. Resposta correta, C. Ano de 2016, Banca Funmark, órgão Câmara de Lagoa da Prata MG. Prova assistente administrativo. Opção da barra de ferramentas padrão do LibreOffice Writer 5.2, versão português, que permite inserir uma nota de rodapé. Novamente, a banca tem esse estilo, ou ela vai te cobrar alguma tecla de atalho, ou o significado da tecla de atalho, o que ela faz, ou ela vai te dar um ícone da barra padrão de ferramentas do LibreOffice e vai te perguntar o que significa. Então vamos analisar aqui, ela quer saber o que permite inserir uma nota de rodapé. Pelos ícones aqui, se formos fazer a análise, ou pode ser a letra D, ou pode ser a letra A. Só que se você não sabe o conceito, às vezes você marca a opção errada. Então vamos analisar aqui novamente. Vamos para a barra de ferramentas. Então temos aqui, ó, a banca cobrou esse ícone. Ela cobrou 49, ela cobrou 50, ela cobrou 51 e ela cobrou 53. Então vamos lá para o 49. O 49, ela inserir uma nota de rodapé. Beleza. O 50, inserir uma nota de fim. O 51, inserir indicador. E o 53, mostrar funções de registro de alteração. Vimos que qualquer alteração no documento, ele irá abrir, quando clicamos nesse ícone, ele irá abrir uma barra aqui no rodapé com os registros de alterações. Então ele quer saber nota de rodapé. Se observarmos o 49 e o 50, inserir nota de rodapé, inserir nota de fim, os ícones são bastante parecidos. A única diferença de um ícone para o outro aqui, vamos voltar na questão, esse aqui é inserir nota de rodapé. Então aqui, se observarmos aqui, os ícones são bastante parecidos. Então, o inserir nota de fim, inserir nota de rodapé, são funções diferentes dentro do Writer. Mas na questão da imagem, se você não estudar a barra de ferramentas padrão, é muito fácil de errarmos. Então, analisando todas as questões, vimos que para inserirmos a nota de rodapé, é o ícone D. Voltando aqui na imagem, 49, inserir nota de rodapé. O ícone 49 e o 50, nota de fim, são muito parecidos. Então, pessoal, a gente já entende como que a banca vai cobrar na prova. Então, eu tento passar as questões que já foram cobradas de outros concursos e também tentarei abordar questões que nunca foram cobradas. Ou seja, a gente vai tentar desenvolver questões que a banca não cobrou. Se ela tem o estilo de cobrar conceitos, então a gente vai fazer questões de outras teclas de atalho, de mais ícones, por exemplo, aqui, qual tecla de atalho que colocamos, qual tecla de atalho que selecionamos todo o texto. Sabemos que no Word ela é o Ctrl T, mas no Writer ela é o Ctrl A. Então vou tentar bolar esse tipo de questão para que quando ocorrer a prova, o pessoal acerte. Então, mais uma vez aqui, ó, se você tem interesse em adquirir o material complementar, teoria mais 100 questões, envie um e-mail para desenvolvimento.div@gmail.com. Obrigado, curtam e compartilhem a página. Até mais.